Minha esposa é Amy Grant, também cantora e compositora, e quanto ao disco, é apenas uma prova de quanto eu me importo com ela, de quão querida ela é para mim. Vince Gill se tornou um dos artistas mais celebrados da música country. Sua notável carreira lhe rendeu Language Not Registered for Generation Premios, Grammy e Language Not Registered for Generation Premios da Country Music Association, mas agora aos Language Not Registered for Generation anos. Vince Gill finalmente quebrou o silêncio e deixe-me dizer, isso muda tudo. Alguns fãs estão comemorando, outros estão completamente atônitos e alguns estão perguntando por que ele esperou tanto tempo para dizer isso. Continue comigo, porque ao final você ficará chocado, aliviado ou verá Vince Gill sob uma nova perspectiva. Vamos lá à verdade por trás da entrada de Vincent Grant Gill nos Eagles. Vincent Grant Gill praticamente nasceu com música no sangue. Desde o momento em que pegou aquele pequeno violão de 4 cordas quando criança, era como se o universo já tivesse traçado seu destino. E claro, não demorou muito para ele evoluir para um violão de tamanho normal. 6 cordas, porque sejamos sinceros, algumas pessoas simplesmente nasceram para tocar. Seus pais também perceberam isso. Eles não estavam apenas lhe dando guitarras de brinquedo e achando que estava tudo bem. Não, eles sabiam que aquele filho tinha algo especial. Então, quando ele tinha Language Not Registered for Generation anos, eles investiram pesado e compraram para ele uma Gibson ES Language Not Registered for Generation, uma guitarra elétrica de verdade para um garoto realmente talentoso. E assim, sua jornada musical começou. Mas quem poderia imaginar naquela época que aquele garoto de cidade pequena, com paixão por cordas, um dia estaria no palco como membro de uma das bandas de rock lendárias na história? A vida tem dessas reviravoltas inesperadas, e para Vince Gill, uma das maiores aconteceu após a morte de Glenn Frey em Language Not Registered for Generation. Disseram que era apenas fofoca, que a verdade jamais viria à tona, mas agora aos Language Not Registered for Generation anos. Vince Gill finalmente se pronuncia, confirmando os rumores que o perseguem há décadas. Alguns fãs comemoram, outros estão de coração partido. E a indústria da música talvez nunca mais seja a mesma. O que ele revelou e por que permaneceu em silêncio por tanto tempo, continue acompanhando. Essa história é maior do que qualquer um imaginava. Se você acompanhava os Eagles na época, deve se lembrar da incerteza que pairava sobre a banda. Glenn Frey não era apenas mais um membro, ele era o cofundador, a voz por trás de alguns dos maiores sucessos e uma presença insubstituível. O próprio Don Henley admitiu: não vejo como poderíamos sair em turnê sem o cara que fundou a banda. E honestamente, quem poderia culpá-lo? Uma coisa é perder um membro da banda, mas perder alguém que é a alma do grupo é outra bem diferente. É um tipo diferente de desgosto. Parecia mesmo que os Eagles tinham chegado ao fim, mas o destino tinha outros planos e nos bastidores conversas inesperadas estavam acontecendo. Ender Vince Gill não acordou um dia e decidiu: "Ei, acho que vou me juntar aos Eagles hoje." Não era algo maior, algo que se desenrolou silenciosamente. O empresário da banda, Irvin Aoff, entrou em contato com o empresário de Vince, Larry Fitzgerald, e foi aí que tudo começou. E aqui vai uma curiosidade. Vince tinha uma ligação mais profunda com a banda do que a maioria das pessoas imaginava. Depois da separação original dos Eagles, ele e Glenn Frey compartilharam o mesmo empresário. É quase como se todas as peças desse quebra-cabeça estivessem esperando para se encaixar. Mas mesmo com essa conexão, Vince não esperava um convite oficial. Na verdade, foi pego completamente de surpresa. Olhando para trás, ele admitiu que não é algo que você possa planejar e desejar, mas quando a oportunidade surge, ele aceita. Ele chegou sem hesitar.
No momento em que perguntaram, sua resposta foi tão tranquila como sempre, quando vamos embora. Sem pensar demais, sem hesitar, apenas pura empolgação. Porque sejamos honestos, se os Eagles te convidam para entrar na banda, você não brinca em serviço. Você diz sim, pega sua guitarra e cai na estrada. Mas entrar para uma banda como os Eagles não é tão simples quanto aparecer e tocar. Essas são algumas das músicas mais icônicas da história do rock, e Vince sabia disso. Ele não queria chegar e mudar as coisas. Ele queria honrar a... Ele adotou uma abordagem cuidadosa em relação ao catálogo da banda, selecionando músicas que fizessem sentido para ele interpretar. E digamos que ele não escolheu as mais fáceis. Ele se aventurou em clássicos como Lion Eyes, A New Kid in Town, Take It to the Limit e Tequila Sunrise, canções que milhões de fãs guardam com carinho em seus corações. E ele entendeu tudo. Ele sabia que essas não eram apenas músicas, eram memórias, momentos, vidas inteiras envoltas em música. Não consigo imaginar não ouvir essas músicas e não ouvir os versos icônicos, os cenários icônicos. Tudo que tornava o arranjo daqueles discos tão grandioso, ele explicou. Então, ele se comprometeu a tocá-los nota por nota, mantendo os arranjos originais, porque a última coisa que ele queria era eliminar o que os tornava tão especiais em primeiro lugar. E então há a dinâmica dele com Don Henley. Não se tratava apenas de encontrar um cara que soubesse cantar e tocar guitarra. A química tinha que ser perfeita. E, felizmente, Vince e Henley já haviam construído uma relação musical. Antes mesmo de os Eagles serem cogitados, eles já haviam trabalhado juntos no álbum Sea County, de Henley, e essa confiança já existia. Aliás, quando as pessoas começaram a questionar por que os Eagles contratariam um cara do country, Henley tinha a resposta perfeita. Ele sabe como se comportar em uma banda, e isso significava muito para Vince. Ele não entrou para os Eagles buscando os holofotes ou tentando ser o próximo Glenn Frey. Ele só queria contribuir, tocar música e respeitar o que já havia sido construído. Ele resumiu isso da melhor forma quando ele disse: "Não preciso de atenção, não preciso dos holofotes." Essa é exatamente a atitude que o tornou a escolha perfeita. Sua primeira apresentação com a banda foi no Dodger Stadium, em Language Not Registered for Generation, e que momento emocionante, ele não estava sozinho. O filho de Glenn Deacon Frey estava lá com ele, assumindo o lugar do pai de uma forma que era ao mesmo tempo comovente e linda. Era possível sentir o peso daquilo. Não era apenas mais um show, era algo maior. Algo que simbolizava a banda seguindo em frente, mas ainda se apegando ao seu passado. E Vince entendia isso. Ele sabia que não se tratava dele, mas sim de manter essas músicas vivas pelo maior tempo possível. Agora, avançando para os dias de hoje, Vince ainda está na estrada com os Eagles, tocando em sua turnê de despedida, que está prevista para terminar em Language Not Registered for Generation. Um dia, você é um garoto com um violão e no outro está tocando Take It to the Limit com os Eagles na frente de milhares de pessoas. E honestamente isso é uma história que só a música pode contar. Vince Gill sempre deixou sua música falar por si, mas agora, pela primeira vez em anos, ele se pronuncia sobre os rumores que o perseguem. Aos Language Not Registered for Generation anos, ele confirma o que muitos suspeitavam, mas ninguém estava preparado para a verdade. O mundo da música country está em polvorosa, os fãs estão atônitos e a indústria talvez nunca mais o veja da mesma forma. Fiquem ligados, porque esta revelação muda tudo. A jornada do casamento com Amy Grant. O amor de Vince Gill e Amy Grant. A história é como um daqueles contos de fadas, perfeita demais para ser inventada. Tudo começou em Language Not Registered for Generation durante as filmagens do especial de Natal com Vince Gill em Tulsa, Oklahoma.
Não era um especial de Natal qualquer. Foi o momento em que seus caminhos se cruzaram da maneira mais linda e inesperada. Amy, que já era uma grande estrela, por mérito próprio, participou do programa como artista convidada. Imagine dois músicos incrivelmente talentosos no mesmo espaço. Desde o primeiro instante em que se conheceram, houve uma conexão eletrizante, lembra Vince. Naquele momento, Amy entrou na sala de ensaio e Vince, sendo o cara charmoso que é, viu sua testa franzida, provavelmente por estresse ou preocupação. E o que ele fez? Caminhou até ela e disse: "Ei, relaxa, essa testa vai ficar tudo bem, calma, né?" Mas falando sério, havia algo naquele momento. Dá para imaginar Vince, já cativado pela energia dela, notou algo que a fazia se destacar ainda mais aquele sorriso. Mas a música os aproximou ainda mais. Era o elo que os unia. Eles se apresentaram juntos às 3 da tarde. Durante as festas de fim de ano daquele mesmo ano, Amy convidou Vince para gravar seu primeiro dueto, House of Love. Que especial! Além de colaborarem musicalmente, esse dueto se tornou o início de algo muito maior. Mesmo com essa faísca, entre eles, permaneceram comprometidos com seus casamentos. Vince ainda era casado com a cantora country Janice Oliver e Amy com o cantor gospel Gary Chapman. Não era como se estivessem com pressa para nada. Eles respeitavam seus respectivos casamentos. Apesar da química palpável entre eles, que era fácil de perceber, Amy admitiu mais tarde que a energia era palpável para todos e que era possível senti-la. A diferença entre eles era inegável, mas eles tentavam manter o respeito e lidar com a situação com integridade. Embora sejamos honestos, nem todos ao redor vissem dessa forma. Para Vince e Amy, os anos entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation foram difíceis. Amy os chama de longos anos e havia um bom motivo para essa atração, essa conexão entre eles que complicava tudo. Deve ter sido difícil, não acha, não poder agir de acordo com algo tão real, mas também saber que o certo a fazer era respeitar os limites que haviam estabelecido. E ainda assim, o mundo tinha sua própria visão da situação. A maioria das pessoas presumia o pior, e ambos tiveram que lidar com muito julgamento. Vince refletiu sobre isso, dizendo que o mais doloroso era que a maioria das pessoas presumia o pior de nós, e isso não era justo. Estava errado. Quer dizer, não é assim que as pessoas costumam tirar conclusões precipitadas sem realmente entender o que está acontecendo, mas eles não deixaram isso os afetar. Mantiveram sua integridade, mesmo que a atração entre eles estivesse ficando cada vez mais forte. Então, como a vida é, as coisas seguiram em frente lenta, mas firmemente. Em Language Not Registered for Generation, o divórcio de Vince estampou as manchetes, o que surpreendeu Amy. Ela nunca esperou que isso acontecesse tão cedo e provavelmente fez tudo parecer ainda mais real. Avançando para Language Not Registered for Generation, chegamos ao próprio divórcio de Amy. O casamento estava chegando ao fim. Ela sempre descreveu seu casamento com Gary como turbulento desde o início e depois de Language Not Registered for Generation, anos, finalmente terminou. Foi um período difícil para ela, mas também o momento que permitiu que ela e Vince finalmente ficassem juntos, sem barreiras. Após o divórcio, Amy não perdeu tempo em confirmar seu relacionamento com Vince. Apenas 4 meses depois, eles oficializaram a união, e foi aí que as coisas realmente se encaixaram para eles. Em março de Language Not Registered for Generation, eles se casaram em uma linda cerimônia. Uma cerimônia ao ar livre perto de Nashville. Foi um casamento íntimo apenas com convidados e seus filhos presentes para testemunhar o dia. Eles não forçaram nada, simplesmente deixaram acontecer e deu certo.
A forma como o relacionamento de Vince e Amy floresceu desde um especial de Natal em Language Not Registered for Generation até uma parceria para a vida toda é simplesmente mágica. É a prova de que, às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando menos se espera e, às vezes, basta ter paciência e deixar a vida seguir seu curso. Quando chegar a hora, eles estarão lá. Tudo se encaixa perfeitamente. Poucos artistas têm uma carreira tão respeitada quanto a de Vince Skills, mas nem mesmo as lendas estão imunes a rumores. Agora, aos Language Not Registered for Generation anos, ele finalmente quebra o silêncio e confirma o que muitos especulam há anos. A reação tem sido avassaladora. Alguns estão chocados, outros se sentem vingados e outros ainda têm mais perguntas do que respostas. Qual é a verdadeira história? Continue conosco para descobrir. Apoiando Amy em seus problemas de saúde. A história de amor de Vince Gill e Amy Grant. A vida deles teve seus altos e baixos, mas nada testou o vínculo como as batalhas contra problemas de saúde que enfrentaram juntos. Tudo começou em Language Not Registered for Generation, e sejamos sinceros, quando a vida prega peças, ela não as joga suavemente, elas as atingem com toda a força. Vince estava em uma consulta de rotina quando seu médico, provavelmente por precaução, sugeriu que Amy também fizesse um exame. Quem diria que uma simples sugestão como essa viraria o mundo deles de cabeça para baixo? Mas foi exatamente o que aconteceu. Amy foi ao médico para... Após alguns exames, os médicos descobriram que ela tinha uma rara cardiopatia congênita chamada PAVR. Parece complicado, não é? E é mesmo. É uma condição que afeta apenas uma em cada language, not registered for generation pessoas, e o mais assustador é que ela conviveu com isso a vida toda sem nem saber. Imagine ser pega de surpresa com uma notícia dessas, do nada. Não era só um caso de você talvez precise de remédios. O médico disse sem rodeios que se não fosse tratada a situação poderia ser catastrófica. Consegue imaginar ouvir isso? Amy, sempre a mais forte, encarou tudo com serenidade, mas Vince, bem pode apostar que o coração dele provavelmente disparou. Então, em junho de Language Not Registered for Generation, em plena pandemia, quando hospitais eram o último lugar onde alguém queria estar, Amy foi submetida a uma cirurgia de coração aberto. Vamos parar um segundo e pensar nessa cirurgia de coração aberto. Não é um procedimento simples em que você se recupera em uma semana. Era algo sério. E como se a cirurgia em si já não fosse uma montanha a escalar, havia o estresse adicional de A COVID language not registered for generation tornou, tudo language not registered for generation vezes mais difícil. Vince, o marido dedicado que é, estava desesperado para estar ao lado da esposa, mas as restrições do hospital limitavam severamente suas visitas. Imagine ficar em casa sabendo que sua esposa está passando por algo tão intenso e não poder estar lá por ela. Ele finalmente conseguiu permissão para visitá-la no quarto depois do que deve ter parecido o período mais longo e angustiante de sua vida. Se havia um lado bom em toda essa loucura, era que a pandemia havia limpado sua mente. Toda a agenda de apresentações estava lotada, então ele não tinha para onde ir, exceto ao lado de Amy. E foi exatamente lá que ele ficou. Justo quando eles pensavam que poderiam respirar um pouco mais aliviados à vida, sendo a força imprevisível que é, decidiu que ainda não tinha terminado com eles. Avançando para julho de Language Not Registered for Generation, do nada outra crise os atingiu. Amy estava andando de bicicleta perto de um campo de golfe, provavelmente apenas aproveitando um dia tranquilo, quando atingiu um buraco e foi arremessada. Ora, cair de bicicleta é algo que a maioria das pessoas faz.
Todos nós já passamos por isso em algum momento, mas não foi apenas um arranhãozinho e uma simples recuperação. Ela sofreu uma lesão cerebral grave. E sim, ela estava usando o capacete, mas nem isso pôde protegê-la totalmente do impacto. Ela foi levada às pressas para o hospital e Vince, sem hesitar, cancelou 3 shows na hora. Nada importava mais do que estar lá por Amy. A recuperação não foi fácil. Sua memória foi afetada e os médicos estimaram que levaria de language not registered for generation a language not registered for generation. Meses para seu cérebro se recuperar completamente. Você até imagina não se lembrar das coisas como antes ter dificuldade até para recordar uma conversa. E como se não bastasse, ela teve que passar por uma cirurgia na garganta para remover um cisto e depois por uma cirurgia no ombro. Era uma coisa atrás da outra, mas apesar de tudo, Vince nunca a deixou. Ele era seu porto seguro, sua mão firme na tempestade. Ele sempre a lembrava que coisas ruins acontecem com as pessoas todos os dias e que ela só precisava viver um dia de cada vez. "Estamos aqui e eu te amo", dizia ele. Às vezes, essas palavras eram as únicas que ela conseguia ouvir. O que a mantinha firme, ela admitiu mais tarde, era ouvi-lo dizer isso todos os dias, tornando toda a aprovação suportável. Porque quando a vida te joga tudo para cima de você, saber que alguém te apoia, não importa o que aconteça, faz toda a diferença. Vince Gill passou décadas cativando o público com sua voz comovente e letras sinceras, mas rumores nos bastidores pintaram um quadro diferente. Agora, aos Language Not Registered for Generation anos, ele está abordando as especulações de frente e os fãs estão incrédulos, o que ele estava escondendo. Ao longo desses anos, por que ele escolheu agora para se abrir? Fiquem por aqui, porque a confissão dele muda tudo. Evolução musical aos Language Not Registered for Generation anos. Vince teve uma carreira que a maioria dos músicos só pode sonhar, mas o que é realmente fascinante é que mesmo depois de todos esses anos, ele ainda está evoluindo. Você pensaria que depois de ganhar Language Not Registered for Generation Grammys e ser um dos nomes mais respeitados da música country, ele simplesmente relaxaria e aproveitaria a jornada, certo? Mas não. Ele ainda está se desafiando, ainda está crescendo. Ele continua encontrando novas maneiras de fazer música que pareça real. E se você perguntar a ele, ele dirá sem rodeios que está vivendo a melhor música da sua vida, agora não as que chegam ao topo das paradas, nem as que tocam em todas as rádios, mas as que têm mais significado. E não é disso que a música realmente se trata. Ele não está seguindo tendências, nem tentando replicar o sucesso do passado. Ele simplesmente está criando a partir de um lugar de honestidade. Hoje em dia, Vince aborda a composição de uma maneira completamente diferente de como fazia antes. Ele era mais jovem, não está aqui para julgar ou apontar o dedo. Ele só quer ser um observador. A vida acontece, as pessoas passam por coisas e ele quer capturar esses momentos sem dizer a ninguém como se sentir a respeito. Isso é uma grande mudança em relação à forma como tantas músicas de sucesso são escritas. Certo, a maioria das pessoas tenta seguir uma fórmula, mas Vince sabe mais. Ele está nesse ramo há tempo suficiente para entender que compor não é forçar algo só para ter conteúdo, é sobre sentar com uma ideia e deixar fluir. Ele já disse antes que se você tentar escrever sem uma boa ideia, ficará apenas girando em círculos. E honestamente, esse tipo de sabedoria só vem com a experiência. E falando em experiência, vamos falar sobre suas colaborações. Ele sempre foi um jogador de equipe, mas ultimamente tem se tornado ainda mais intencional sobre com quem trabalha, e não se trata apenas de escolher grandes nomes, mas de trabalhar com pessoas que trazem algo novo e empolgante. Ele já se aventurou em tantos projetos diferentes. Ele transita por diferentes universos musicais do country, ao pop com Kelly Clarkson, do rock com os Eagles,
ao country tradicional, com artistas promissores e, o melhor de tudo, ele não se importa em receber créditos. Sério, ele já disse que a verdadeira mágica acontece quando ninguém se preocupa com quem recebe o reconhecimento. Essa mentalidade por si só é o que o torna um dos colaboradores mais requisitados da música country. Ele traz humildade a cada projeto, algo raro em um artista. Uma indústria onde os egos podem ser maiores que as próprias músicas, mas o que é realmente interessante é como seu som evoluiu ao longo dos anos. Ele sempre esteve profundamente enraizado no country tradicional, mas também entende que a música muda a cada nova geração e, em vez de lutar contra essa mudança, como alguns artistas fazem, ele a abraça. Ele ainda se apega aos elementos clássicos que fazem da música country o que ela é, mas está aberto a novos sons, novas influências, novas maneiras de se expressar. Aos Language Not Registered for Generation anos, você pensaria que ele diminuiria o ritmo. Mas ele está fazendo o oposto, está mais conectado às suas raízes do que nunca, especialmente por meio de seu trabalho com o Grand Ole Opry. Ele está constantemente pensando em como uma música soaria naquele palco lendário, filtrando cada ideia mentalmente. E é isso que o mantém com os pés no chão. Ele está sempre evoluindo, sempre aprendendo, sempre crescendo, mas em essência, ele ainda é o mesmo Vince Gill, que se apaixonou pela música há tantos anos e é isso que o torna uma lenda. Com isso chegamos ao fim deste vídeo. Obrigado por assistir. Se você gostou, curta, comente e inscreva-se para mais conteúdo e histórias emocionantes. Clique agora no vídeo que aparecerá na sua tela.